Em um casamento de 10 anos, Marcos e Laura pareciam ter uma vida perfeita. Porém, tudo mudou quando uma traição inesperada destruiu a confiança entre eles. Enquanto Laura enfrentava a dor da decepção, uma tragédia os obrigou a encarar seus verdadeiros sentimentos. Será que o amor poderia superar as marcas da infidelidade? Descubra como essa história emocionante termina. Marcos e Laura tinham uma vida que muitos admiravam. Casados há 10 anos, construíram juntos um lar aconchegante, repleto de memórias felizes e uma cumplicidade que parecia inabalável. Marcos era um homem dedicado ao trabalho, e Laura, com sua doçura e empatia, era o coração da família. Apesar de enfrentarem os desafios cotidianos, havia algo nos sorrisos compartilhados e nos momentos simples que transmitia a ideia de que seu amor era sólido, resistente ao tempo. Porém, como em muitas histórias, as aparências podiam enganar. Com o passar dos anos, a rotina começou a pesar. Marcos se via cada vez mais pressionado pelo trabalho e pelo desejo de oferecer o melhor para a família. Laura, por sua vez, sentia a distância crescente entre eles. As conversas profundas que antes duravam horas foram substituídas por diálogos breves e impessoais, muitas vezes abafados pelo cansaço. Aquele amor que antes parecia inquebrável agora estava sendo testado pelo silêncio e pela indiferença. Foi nesse cenário de fragilidade que surgiu Camila, uma antiga namorada de Marcos. Eles se reencontraram por acaso em uma viagem de trabalho, e, em meio a lembranças do passado e a sensação de nostalgia, os dois começaram a conversar com frequência. O que inicialmente parecia um reencontro inocente logo se transformou em algo mais. Camila era tudo o que Laura não era naquele momento: disponível, atenta e admiradora de Marcos, algo que ele sentia estar faltando em sua vida. Marcos sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas, tomado pela emoção do momento e pelo ego ferido, permitiu que a relação com Camila se aprofundasse. Uma noite, em um impulso que ele justificou como fraqueza, cometeu a traição que mudaria sua vida para sempre. Quando voltou para casa, o peso da culpa o consumiu. Ele tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas Laura, sempre atenta às mínimas mudanças, percebeu. O olhar de Marcos evitava o dela, e a distância entre os dois parecia maior do que nunca. Laura não sabia exatamente o que havia de errado, mas sentia que algo terrível estava acontecendo. O segredo de Marcos não permaneceu oculto por muito tempo. Dias depois, uma mensagem inesperada de Camila chegou ao celular de Marcos, e Laura viu. Aquilo foi como uma facada no peito. O mundo que ela conhecia desmoronou em segundos. A raiva, a tristeza e a sensação de traição se misturaram em um turbilhão de emoções que Laura mal conseguia processar. Marcos tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias diante do que havia feito. Laura, sentindo-se humilhada e traída, pediu que ele saísse de casa. Marcos, arrependido, obedeceu sem resistência, mas a dor de deixá-la foi quase insuportável. Ele sabia que sua escolha impensada havia destruído anos de amor e confiança, e agora se perguntava se algum dia poderia reparar o estrago. Sozinha em casa, Laura chorava todas as noites. As memórias de momentos felizes ao lado de Marcos vinham à tona, seguidas pela dor de saber que ele havia jogado tudo isso fora. Amigos e familiares tentaram confortá-la, mas ninguém podia preencher o vazio que ela sentia. Ela estava dividida entre o desejo de nunca mais olhar para ele e a esperança, ainda que tênue, de que talvez pudesse perdoá-lo um dia. Enquanto isso, Marcos lutava com sua própria culpa. Ele sabia que a decisão de trair Laura foi o maior erro de sua vida. Camila já não significava nada para ele. O que ele queria agora era reconstruir o que havia perdido. Mas será que Laura lhe daria essa chance? Assim, eles estavam em uma encruzilhada. De um lado, a dor da traição. Do outro, o amor que, apesar de tudo, ainda existia. Porém, o destino, como sempre, tinha seus próprios planos, e uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar tudo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para ambos. Laura tentou se esconder atrás de uma rotina agitada, preenchendo seus dias com tarefas que a mantivessem ocupada, mas as noites eram sempre implacáveis. Era quando o silêncio caía que as lembranças vinham à tona, trazendo consigo a dor da traição. Ela revivia o momento em que descobriu a verdade,
sentindo a mesma dor esmagadora cada vez que pensava nas palavras de Marcos ou na mensagem de Camila. Do outro lado, Marcos estava determinado a reconquistar Laura, embora soubesse que a estrada seria longa e árdua. Ele começou a escrever cartas para ela, tentando expressar o que sentia de maneira sincera e honesta. No entanto, nenhuma delas chegou às mãos de Laura. Ele hesitava em entregá-las, com medo de que fossem rejeitadas. Além disso, ele sabia que palavras, por mais bem colocadas que fossem, não seriam suficientes para apagar o estrago que havia causado. Laura, por sua vez, estava dividida. Parte dela queria manter Marcos longe, deixar que ele sofresse as consequências de seus atos. Mas outra parte, uma que ela tentava calar, lembrava-se de como ele a fazia rir, de como ele a apoiava nos momentos difíceis, de como ele sempre dizia que ela era o amor da sua vida. Esse conflito interno a consumia. Seria possível perdoar sem esquecer? Foi então que o inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto Laura voltava para casa depois de uma visita à sua mãe, uma chuva torrencial começou a cair. As estradas estavam escorregadias, e a visibilidade, quase inexistente. Laura, concentrada em chegar em segurança, não percebeu um carro desgovernado vindo em sua direção. O impacto foi brutal. Seu veículo girou várias vezes antes de parar em uma vala ao lado da estrada. O telefone de emergência tocou, e Marcos foi notificado pouco depois. Laura estava no hospital, em estado grave. Ao receber a notícia, ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em um instante, todas as discussões, as dores e a distância desapareceram, restando apenas o medo de perdê-la para sempre. Marcos correu para o hospital, desesperado para vê-la. Quando chegou, foi informado de que Laura estava inconsciente e que seu estado era crítico. Ele se sentou ao lado da cama dela, segurando sua mão fria e implorando para que ela acordasse. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele confessava tudo o que não tinha tido coragem de dizer antes. Eu fui um tolo, Laura. Eu destruí tudo o que tínhamos, e não há um dia que passe sem que eu me arrependa profundamente. Se você acordar, prometo que farei tudo diferente. Nunca mais vou te machucar. Os dias seguintes foram um teste de resistência para Marcos. Ele passou a maior parte do tempo no hospital, recusando-se a sair do lado de Laura. Amigos e familiares vieram visitá-la, mas Marcos permaneceu firme em sua vigília. Ele lia para ela, falava sobre os bons momentos que compartilharam e até confessava seus medos mais profundos. Finalmente, após uma semana de incerteza, Laura abriu os olhos. O quarto estava em silêncio quando ela despertou, e a primeira coisa que viu foi Marcos dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama, segurando sua mão. Por um momento, ela se sentiu confusa, mas logo a memória do acidente voltou. E, junto com ela, as memórias do que aconteceu antes dele. Marcos. Sua voz era fraca, mas o suficiente para acordá-lo. Ele abriu os olhos, e ao vê-la acordada, sentiu um alívio tão intenso que começou a chorar. Ele se inclinou para mais perto, ainda segurando sua mão. Laura, graças a Deus. Eu achei que ia te perder. Ela o observou por um longo momento, vendo a dor em seus olhos e o cansaço em seu rosto. Algo nele parecia diferente. Ele estava vulnerável, quebrado, mas também sincero de uma maneira que ela não via há muito tempo. Por que você está aqui, Marcos? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. Ele hesitou, sabendo que precisaria escolher bem suas palavras. Porque, apesar de tudo, eu te amo, Laura. Eu sei que te machuquei, e nunca vou me perdoar por isso. Mas você é a pessoa mais importante da minha vida, e eu não podia ficar longe sabendo que você precisava de mim. Laura desviou o olhar, processando o que ele dizia. A dor da traição ainda era real, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a suavizar. Será que, mesmo com todas as feridas, havia uma chance de recomeçarem? A recuperação de Laura foi lenta e cheia de desafios. Além das dores físicas causadas pelo acidente, ela enfrentava uma batalha emocional ainda maior. O reencontro com Marcos no hospital havia mexido profundamente com ela. Enquanto sua mente insistia em lembrar o sofrimento que ele causou, seu coração parecia querer dar ouvidos à sinceridade em suas palavras e gestos. Marcos, por sua vez, não deixou o lado de Laura durante todo o processo. Ele a acompanhava nas sessões de fisioterapia,
preparava refeições, lia os livros favoritos dela e fazia questão de estar presente em cada momento. Ele não dizia muito sobre seus sentimentos ou tentava forçar conversas sobre o passado. Sua dedicação era silenciosa, quase humilde, como se estivesse disposto a demonstrar seu arrependimento com ações em vez de palavras. Certa manhã, enquanto Laura tentava se levantar da cama com dificuldade, Marcos entrou no quarto com um sorriso tímido. "Precisa de ajuda?" perguntou, hesitante. Laura o observou por um instante antes de assentir. Permitir que ele a ajudasse era algo novo. Ela estava acostumada a manter distância emocional, mas, naquele momento, a barreira entre eles parecia menos sólida. Marcos a segurou com cuidado, ajudando-a a se levantar. "Obrigada", disse ela, baixinho. Ele sorriu levemente, mas não respondeu. Apenas sua presença parecia dizer tudo o que ele queria expressar. Apesar dos esforços de Marcos, Laura ainda lutava contra o peso da traição. As memórias dos dias após a descoberta do caso perseguiam, e o rosto de Camila surgia em sua mente com frequência. Um dia, incapaz de conter seus pensamentos, ela finalmente quebrou o silêncio. "Marcos, eu preciso entender algo." Sua voz era firme, mas sem raiva. "Por que você fez isso? Por que colocou tudo o que construímos em risco?" Marcos respirou fundo, sabendo que aquele momento chegaria. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, mantendo os olhos fixos nos dela. "Laura, eu não tenho uma desculpa que justifique o que fiz. Na época, eu estava inseguro, sentindo que nossa relação estava diferente. Camila apareceu, e eu fui fraco. Eu não pensei nas consequências. Não pensei em você, em nós. E me arrependo disso todos os dias." Houve um longo silêncio entre os dois. Laura sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas não as deixou cair. "Você destruiu algo que eu pensava ser inquebrável, Marcos." Sua voz estava embargada. "E eu não sei se consigo reconstruir isso. Eu não espero que você me perdoe de imediato." Marcos falou com a voz trêmula. "Mas estou disposto a lutar por nós, por você, se você permitir." As palavras de Marcos ficaram ecoando na mente de Laura pelos dias seguintes. Ela queria acreditar nele, mas o medo de se machucar novamente era paralisante. Ao mesmo tempo, ela não podia ignorar os gestos de cuidado que ele vinha demonstrando desde o acidente. Foi então que, durante uma tarde tranquila, algo inesperado aconteceu. Laura estava no quintal, observando as flores que ela e Marcos haviam plantado juntos anos antes. As flores estavam desbotadas, sem vida, algo que ela não havia notado desde o acidente. Enquanto refletia, Marcos apareceu, carregando um regador e uma pá. "Pensei que poderíamos cuidar disso juntos", ele disse, apontando para o jardim. Laura o observou por um longo momento. Aquela cena, embora simples, a tocou de uma forma que ela não esperava. O jardim era uma metáfora silenciosa do casamento deles. Assim como aquelas flores, o relacionamento deles precisava de cuidado, paciência e, talvez, uma segunda chance. Eles passaram o restante da tarde lado a lado, plantando novas flores e cuidando da terra. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário, parecia carregado de significados. Era como se, pela primeira vez, eles estivessem compartilhando um momento genuíno, sem as sombras do passado os assombrando. Mais tarde, ao pôr do sol, Marcos parou por um momento e olhou para Laura. "Obrigado por me deixar estar aqui", ele disse, com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Laura sorriu levemente, mas não respondeu. Ainda havia muito para ser resolvido, mas, naquele instante, ela sentiu que talvez o perdão não fosse um destino impossível, mas uma jornada que ela poderia, um dia, decidir trilhar. Os dias se transformaram em semanas, e o jardim que Laura e Marcos haviam começado a cuidar juntos florescia com novas cores e vida. Mas, apesar dos momentos compartilhados, Laura ainda sentia o peso das dúvidas. Perdoar não era apenas sobre esquecer o que havia acontecido, mas sim decidir se ela poderia confiar novamente, se poderia deixar que o amor fosse mais forte que a dor. Um dia, enquanto organizava algumas caixas antigas na sala, Laura encontrou o álbum de fotos do casamento. Ela hesitou por um momento antes de abri-lo. As imagens revelavam um casal jovem, sorridente, cheio de sonhos. Havia fotos dela e de Marcos dançando,
rindo e se olhando como se o mundo ao redor não existisse. O contraste entre aquelas memórias e os últimos meses era quase insuportável. Esse dia foi o mais feliz da minha vida. A voz de Marcos interrompeu os pensamentos dela. Ele estava parado na porta, observando-a com uma expressão séria. Laura fechou o álbum lentamente e o colocou sobre a mesa. Foi para mim também, ela respondeu, baixinho. Marcos entrou na sala e sentou-se ao lado dela. Laura, eu sei que não podemos voltar ao que éramos antes. Eu sei que o que eu fiz quebrou algo precioso. Mas, se você me der a chance, eu quero construir algo novo com você. Algo ainda mais forte, baseado no que aprendemos com nossos erros. Ela ficou em silêncio, encarando o álbum. As palavras dele ecoavam em sua mente. Ela queria acreditar, queria aceitar aquela possibilidade, mas temia dar um passo que poderia resultar em mais dor. Os dias seguintes trouxeram um evento que mudaria tudo. Uma das amigas mais próximas de Laura, Clara, a convidou para um retiro espiritual. Inicialmente, Laura hesitou, mas algo dentro dela dizia que ela precisava daquele momento de introspecção. Durante o retiro, Laura passou horas refletindo, cercada pela natureza e pela tranquilidade. Ela participou de palestras sobre perdão e ouviu histórias de pessoas que haviam enfrentado traumas e mágoas profundas. Em uma dessas sessões, uma frase dita pelo palestrante a marcou profundamente. Perdoar não é sobre esquecer o que aconteceu ou justificar a dor que nos causaram. É sobre libertar a nós mesmos do peso que carregamos, para que possamos viver novamente com leveza. Naquela noite, Laura se isolou em um canto do jardim do retiro e chorou como há muito não fazia. As lágrimas carregavam não apenas a dor da traição, mas também o peso de seu orgulho, de sua raiva e do medo de se permitir amar novamente. Quando voltou para casa, Laura parecia diferente. Havia algo em seu olhar, uma leveza que Marcos não via há muito tempo. Ele a observou com cuidado, esperando que ela desse algum sinal do que estava sentindo. Naquela noite, enquanto eles jantavam, Laura quebrou o silêncio. Marcos, eu fui ao retiro para tentar encontrar respostas. E acho que encontrei. Ela respirou fundo antes de continuar. O que você fez me machucou mais do que posso expressar. Eu não sei se algum dia esquecerei isso, mas entendi que continuar carregando essa mágoa só está me impedindo de seguir em frente. Marcos a encarou, temendo o pior. Isso significa que você quer se separar? Ele perguntou, com a voz trêmula. Laura balançou a cabeça lentamente. Não. Significa que eu quero tentar. Mas precisamos reconstruir tudo do zero. Sem pressa. Sem expectativas irreais. Eu quero aprender a confiar em você novamente, mas isso vai levar tempo. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele segurou a mão de Laura com cuidado, como se tivesse medo de assustá-la. Eu farei tudo o que for necessário, Laura. Eu nunca mais quero machucar você. A partir daquele momento, a vida deles entrou em uma nova fase. Não foi fácil. Havia momentos de incerteza, de pequenos desentendimentos e de memórias que insistiam em retornar. Mas, pouco a pouco, eles começaram a redescobrir o que os havia unido. Marcos se dedicava a provar, todos os dias, que estava ao lado de Laura por amor e arrependimento genuíno, não por culpa. Ele organizava pequenas surpresas, como bilhetes carinhosos espalhados pela casa, e incentivava Laura a retomar hobbies que ela havia abandonado. Laura, por sua vez, começou a abrir espaço para Marcos em seu coração novamente. Ela percebeu que, apesar do erro dele, havia algo inquebrável no amor que sentiam. Meses depois, enquanto caminhavam pelo jardim agora repleto de flores, Marcos parou de repente. Laura, eu sei que não sou perfeito. Sei que errei de forma irreparável, mas quero passar o resto da minha vida compensando isso. Ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixinha do bolso. Você me daria a honra de renovar nossos votos? De recomeçar essa jornada comigo? Laura olhou para ele, emocionada. As lágrimas desceram por seu rosto, mas, desta vez, eram de alívio e esperança. Sim, Marcos. Eu aceito recomeçar. Eles se abraçaram ali mesmo, sob o céu estrelado, enquanto o perfume das flores os envolvia. Naquele momento, Laura percebeu que o perdão não era um presente que ela havia dado a Marcos, mas a si mesma. A história de Marcos e Laura nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis,
O amor e o perdão têm o poder de transformar vidas. Superar desafios não é fácil, mas acreditar na reconciliação e na força dos sentimentos verdadeiros pode abrir caminhos para recomeços inesperados. Se essa história tocou você, confira outras histórias emocionantes aqui no canal e inspire-se ainda mais.